Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 11, por favor. Eu falei que hoje nós iríamos começar a falar sobre os 7 passos de fé para ter uma vida de milagre. Não é receber um milagre, é ter uma vida. Ou seja, começar a ver milagres acontecerem na sua vida e ao seu redor. Porque você tem que ser bênção, não ter bênçãos. Você tem que ser bênção para outras pessoas. Então, para se ter uma vida, para funcionar, saúde, alegria, paz, felicidade, emprego, trabalho, família, casamento, finanças, tudo na vida, espiritual, saúde, prosperidade, perdão, salvação, Espírito Santo, céu. Para você ter essa vida, a primeira coisa, confie inteiramente na palavra de Deus. Você pode duvidar de mim, você pode duvidar de qualquer pastor. Nunca duvide de Deus. O missionário acordava todo dia às 5 horas da manhã, porque lá em Minas Gerais só tinha programa de madrugada. Antes do show da fé, quem queria assistir o missionário tinha que levantar às 5 horas da manhã. E o missionário, eu orava todos os dias. Ele falava, põe a sua mão com a minha e põe a outra mão onde você tem um mal. E todo dia eu orava. Um dia eu falei, eu não vou assistir esse homem não. Naquela época era associado. Eu falei, esse camarada só quer que eu seja associado dele. Ele só quer meu dinheiro, porque eu estou orando com esse cara faz tempo, esse negócio não muda. Eu estou doente do mesmo jeito. Aí eu passei uns 2 meses sem assistir. Piorou. Eu falei, eu vou ter que voltar a assistir aquele homem. Primeiro programa que eu voltei a assistir, ele falou assim, meu amigo, você que está aí sentado nesse sofá, eu estou falando para você agora. Daqui a pouco o Antônio Nery vai cantar uma canção. Lembra do Antônio Nery? Nós melhoramos bastante, hein? O Antônio Nery vai cantar uma canção. Você fica aí preparado, que eu tenho uma palavra para você que quer a cura, a sua libertação. Hoje vai ser o seu dia. Não saia daí. Antônio Nery canta para nós, e depois do Antônio Nery eu já volto com a palavra de Deus, que é para mudar a sua vida. Pronto. Daqui a pouco o missionário voltou, irmão. E ó, eu falei assim, anota meu nome embaixo, que fica o recado direitinho. Aí eu saí de lá, naquele dia, ele falava assim, depois de cada oração, faz o que você não podia fazer. Aí na hora que você vai tentar fazer e não faz, você diz, não foi dessa vez ainda. Nunca faça isso. Na hora que você receber uma oração, porque antes da oração você recebeu a palavra de Deus, está feito, não interessa que hora vai manifestar. Não fique testando, a gente não testa. E não fique tentando, crente não tenta, crente faz. Tem gente que acha que por não ter ficado bom na hora, Deus não operou. Porque Deus só ia operar se respondesse a oração instantânea que você fez. Não faz isso não, porque isso é descrença. Como eu fazia. Ah, poxa, eu oro, recebo oração, não muda. Naquele dia o missionário pregou e falou sério. Eu cheguei lá no meu trabalho e perguntei para o meu colega pela Bíblia dele, mandei ele abrir no local que o missionário falou. Você vê, olha, eu queria ser curado, nenhuma Bíblia eu tinha. Não vou nem falar nada não, mas quando você vem para a igreja, você traz sua Bíblia? Você acompanha as pregações? Ah, eu vejo, pastor, na tela. Não, você deve olhar na sua Bíblia. Seja ela eletrônica, digital, seja ela no papel, não interessa. Impressa. Use a sua Bíblia.
Porque quando eu cheguei lá, meu colega abriu, eu olhei e li, eu falei assim, aquele pregador poderia mentir e me enganar. Mas o que está escrito aqui, tem coisa aqui que está escrita há mais de 3.000 anos atrás. 4.000 anos. 2.000 anos. E na hora que você acredita nisso aqui, isso aqui é tão eficiente quanto foi naquela época. Porque a palavra de Deus não tem prazo de validade. Quando você pega Hebreus 13:8, ele diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Pastor, por que Jesus não faz mais milagre como antigamente? Porque as pessoas também não creem como os outros antigamente creram. Em que as outras pessoas creram? Nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Tem crente hoje que quer acreditar numa água, num azeite. Eu não sei, eu não sou contra. Mas não adianta você pegar o azeite, beber a água, tomar, se você não crê no que Deus falou sobre o azeite e sobre a água. Porque o que vai te curar não vai ser o azeite, vai ser a palavra. Não vai ser só simplesmente a oração. Se você vem na igreja, pede oração, mas não crê que Deus vai fazer isso por você, Deus não vai fazer. Hoje um pai chegou aqui, ele assistiu o culto 7 horas da manhã. Eu não sei quantos anos tem. Ele veio aqui porque o filho engoliu um espinho de peixe e o espinho de peixe ficou no esôfago dele. E o médico conseguiu tirar. Quando ele veio, o pastor que estava aqui orou, que eu não sei quem foi, quando foi, eu não perguntei que ano que foi. E Deus tirou, o espinho saiu. Só que ele disse, pastor, eu prometi para Deus que eu ia dar o testemunho e eu ia firmar na igreja. E eu não fiz. E agora meu filho está com um buraco no esôfago e está na UTI. E a culpa é minha. Eu falei, não, a culpa não é sua. Você sabe por que Deus fez esse milagre? Não foi porque você prometeu que viria para a igreja e queria contar o testemunho. A nossa religiosidade pensa que é aquilo que você diz, não, vou ficar bonzinho, Deus, eu vou mudar. Não, não é não, irmão. Deus abençoa e faz o milagre porque você acreditou no que foi falado. Deus faz as coisas é por causa do que Ele diz, não é por causa do que você promete. É por isso que Deus faz as coisas. E eu disse para ele, o senhor quer ver? Eu vou orar pelo senhor e Deus vai tirar seu filho, não vai morrer não. E quando eu orei nele, o demônio que estava no filho manifestou. E ele vai sair, porque eu falei que ele vai sair do UTI. Ele vai sair, Deus vai tirar ele de lá. Eu falei, o senhor não precisa prometer, não prometa nada, porque até Deus sabe que quando eu e você prometemos alguma coisa, se a gente vai fazer ou não. Ele sabe disso. Ele sabe. E ele, quando te dá uma bênção, não é porque você prometeu dar alguma coisa para ele, fazer alguma coisa para ele, não. Ele te deu a bênção porque você acreditou na palavra dele. Só isso é conversa fiada, pá, acabou, encerrou o assunto. Quer ver só? Vamos lá. Números 11, versículo 16. Não, 16 não, estou pegando coisa errada aqui. Espera aí, deixa eu localizar direito aqui. Não sei mais nem onde é que começa isso. Está aqui, ó. Versículo de número 18. E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Quem, ou pelo que o Senhor vos dará carne, comereis, não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mais um mês inteiro, até vos sair pelos narizes
até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhe-ei carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que se lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Vamos parar aqui. Tem vários textos nas Escrituras que eu poderia, por exemplo, pegar para você e falar contigo. Vários textos. Tem o capítulo 1 do Evangelho de João, que fala sobre Zacarias, que recebeu a promessa de Deus, que seria ele agraciado no fim da vida com um filho. Mas Zacarias não acreditou, mas Deus já havia falado. E por Deus já ter falado que faria, Deus cumpriu, embora Zacarias não acreditava naquilo. Então preste atenção. Toda bênção, todo milagre, toda manifestação de Deus aqui na terra, seja na sua vida ou na vida de alguém, é para comprovar somente uma coisa: a veracidade da palavra de Deus. O milagre, a manifestação de Deus, Ele não dá quando eu desafio. Se você chegar e disser: se tu és Deus, faz isso, Ele não vai fazer. Você pode ver, por exemplo, que Moisés, olha só, Moisés acreditou em Deus quando Deus apareceu para ele no Sinai e mandou ele ir ao Egito tirar Israel de lá de dentro. Moisés acreditou, e mesmo achando que não tinha capacidade para tal, mas ele foi. Ele chegou lá e foi diante do faraó 10 vezes, até o faraó soltar o povo de Deus. Moisés acreditou quando Deus mandou ele tocar com um cajado nas águas do mar, quando Deus mandou, na verdade, ordenou que ele abrisse o mar. Moisés acreditou e falou, e o mar se abriu. Moisés acreditou quando ele chegou nas águas de Mara, e as águas eram amargas. Ele acreditou, o povo não podia beber, o povo tinha sede, ele acreditou para poder jogar um pedaço de madeira dentro das águas e as águas ficarem doces. Ele acreditou, ele fez isso. Moisés acreditou, na hora que não tinha comida, que Deus enviaria comida do céu. Ele mandou todo mundo deitar e dormir, que no outro dia tinha comida na porta de casa. E veio o maná, que era o qual o povo se alimentava. Moisés acreditou quando Deus mandou ele tocar na rocha e dar água para o povo beber. Ele acreditou para sair água de dentro de uma pedra. Mas agora Moisés não estava acreditando que Deus poderia dar carne para todo aquele povo. Isso era algo impossível. Mas lembra o que Jesus falou com aquele pai em Marcos capítulo de número 9? O impossível ao homem é possível para Deus? Por que, pastor, eu não consigo o que eu preciso? Jesus não me ama, Deus não quer me abençoar, por que Deus não me dá essa graça, por que Deus não me dá esse favor? Eu não mereço? Não, é porque você não crê. O dia que você acreditar, você vai ter aquilo que Deus está te dizendo.
Na hora que Deus liberar uma palavra para a sua vida, na hora que aquela mensagem for entregue a você, e você acreditar nela, Deus vai fazer a obra. Ou, se Deus liberar a palavra, ainda que você tenha dúvidas, como foi aqui o caso de Moisés. Deus já havia dito que daria. Moisés achou complicado demais dar carne um mês inteiro para aquelas pessoas em pleno deserto, porque não tinha avião, não tinha o trem-bala, não tinha caminhões de transportes, eles estavam em pleno deserto. E como é que você iria disponibilizar? Como, por exemplo, você pega a carne que Deus deu no deserto, ela tinha cerca de 30 quilômetros de extensão e 1 metro de altura, só de codornas que Deus mandou para o deserto. Você vê, é carne pra caramba. Eu mandei a irmã fazer as contas aqui, nós fizemos por alto, é 70 toneladas só para os homens, porque ele está falando aqui homens de pé, ele não está colocando mulher e criança. E onde tem 600 mil homens, deve ter o dobro de mulher juntamente com criança. Então ali tinha mais de 1 milhão de pessoas, vamos colocar por baixo assim. E vamos supor que cada pessoa coma 300 gramas de carne no almoço e mais 300. Tem gente que come mais, né, Fidelis? Eu tenho certeza que você já falou 300, não dá. Você consegue? Sério? A média do que o churrasqueiro planeja é 300 gramas para o cara que come muito. Né? Que diz o cara que o pastor Nilton se satisfaz com 300 gramas. Eu não sei. Eu acho que... Não sei, eu tenho minhas dúvidas. E agora eu já fico que nem Moisés, né? Isso não vai dar. Isso não vai ser suficiente. Né? Tem alguns, né, que comem além do que se deveria comer. Né? Então você pode ver, principalmente quando a comida é boa. Se estiver bem temperado, não, uma codorna assim, bem assadinha. Nossa, Deus do céu, eita lasqueira. Já vai dar até fome, tem gente que já vai sair daqui e já vai comer. Aí o que acontece? Quando Deus fala, Moisés calculou 2 coisas. Aonde é que vai achar vaca e onde é que vai achar carneiro, né? Ovelhas, para toda essa galera comer. Ou seja, se Deus pegar os peixes do mar e trazer para cá, como é que ele vai trazer esses peixes aqui em pleno deserto? O que é que o senhor vai fazer? Deus já tinha falado que ele ia dar carne, independente se Moisés acreditasse ou não, o que Deus havia falado, ele iria fazer. Por isso que o primeiro passo para você viver uma vida de milagres é você acreditar na integridade de Deus, e a integridade de Deus está na sua palavra. Deus não mente. Deus é fiel e Deus é verdadeiro. Quando ele afirmou isso para Moisés, ele disse: agora você vai ver se a minha palavra se cumpre ou não. Você vai entender o que eu vou fazer, Moisés. Eu vou enviar carne, eles não vão comer só um dia, não só uma semana, não só 10 dias, não só 20, mas o mês inteiro, durante 30 dias, eles vão comer e não vão comer só o normal. Se o cara come 300 gramas, Deus falou, vai ter que sair pelas narinas. Vai ter que enjoar. Comer até não aguentar comer mais. Por isso que, olha, preste atenção numa coisa, vou te dar uma dica aqui. Quem tem alguém que tem um vício em casa? Não precisa falar, né, irmão? Claro que ninguém vai denunciar isso, não deixe de ser dedo duro. Mas você que tem gente que tem um vício, bebida, e às vezes você vê lá droga, você vê lá o pozinho, a maconha, pega lá e diz assim, Senhor, quando usar, põe nojo. A bebida. Quantas mães eu já ensinei elas a fazer isso com seus filhos, com mulher, com marido. E tem uns que é tão engraçado, que o demônio é tão miserável, que diz, não bebe essa aí está batizada.
Porque uma vez eu falei, ó, traz a cachaça que seu filho bebe em casa. Para a igreja, Porque às vezes a pessoa não tem coragem de fazer, mas não vai trazer pó para cá não, irmão. Aí... É por isso que às vezes os incrédulos, tem uns pastores aí que eles pegam, faz aquela oração com a pessoa e depois mostra que a pessoa tomou nojo, tem gente que diz, isso é mentira. Bom, se você não acredita que Deus pode fazer, não faça. Uma vez uma vovó chegou comigo e ela falava, pastor, não aguento mais meu filho. Meu filho bebe de cair pro chão, de criar briga, puxar a faca dentro de casa para gente. Pastor, é um inferno. Falei, vó, por que a senhora não falou? A senhora está tanto tempo na igreja. O que seu filho bebe? Bebe cachaça. Traz uma garrafa de cachaça daquele gosta. Vou fazer um remédio para a senhora. Ela trouxe, está aqui, pastor. Falei, segura na mão. Vamos fazer comigo a oração. Senhor, quando meu filho beber dessa cachaça, faz ele tomar nojo da cachaça. Faz ele enjoar da cachaça. E de qualquer outra bebida que ele goste de beber. Leva a cachaça e dá ao teu filho. E o filho chegou, ela chegou com a cachaça. Mãe, a senhora me dando uma cachaça? Ah, você não gosta de beber? Bebe dessa aí, comprei para você. Presente. Ele chegou lá, bebeu a cachaça. Menos de uma hora, ele falou assim, pastor, ele está bebendo a cachaça aqui como se fosse água. Tem nada nessa cachaça não. Eu falei, aguenta, espera aí. Porque tem hora que você come e você enjoa depois, não é não? Você não enjoa na hora que está comendo. Na hora que está comendo você vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. O enjoo vai vir depois. Aguenta a mão. Passou 2 horas, ela me ligou, pastor, o que eu faço? Ele está vomitando. Deixa ele vomitar. Quantos anos ele passou bebendo cachaça? Deixa essa cachaça sair daí. Quando não tiver mais cachaça para sair, ele para de vomitar. Só pode ficar tranquilo, deixa Deus agir. Porque as pessoas pensam que Deus só age assim na hora que você está fazendo a oração. Ele pode deixar, Deus sabe o que ele está fazendo. Uma vez, por exemplo, eu estava fazendo uma oração num rapaz, lá em Duque de Caxias, e ele tinha um câncer no estômago, o médico tinha mandado ele para morrer em casa, e ele vomitou o câncer para fora. Ele vomitou uma coisa estranha que estava dentro dele. E ficou saindo sangue pela boca. E os pastores tudo preocupados, pastor, o cara vai morrer. Eu falei, irmão, deixa a porcaria que está dentro, perdoa a expressão da palavra, sair de dentro dele. Quando parar, sai, acabou. Quando parar, vai estancar o sangue. Deixa sair o que está ruim lá dentro. Deus está tirando o mal. Você não mandou, você não pediu para o mal sair? Agora o mal está saindo, vocês estão querendo que tampa? Ah, mas vai morrer. Morre não, porque nós não oramos para ele morrer, infeliz. Porque tem hora que não dá para você aguentar crente, né, irmão? Aliás, incrédulo, porque crente não duvida. Falei, deixa o sangue sair. E depois, quando o sangue parou, eu falei, amigo, vai no banheiro e lava a sua boca. Ele foi lá, lavou a boca. E ele veio me contar a história dele. E ele falou, fui mandado para casa para morrer em casa, que não tinha mais jeito. E eu escutei o senhor falando da reunião e eu vim aqui participar. E Deus tirou aquilo de dentro dele. Ele acreditou que quando orasse por ele, Deus iria fazer. E Deus faz quando você acredita. Ou no mínimo quando ele fala. Tem dia, por exemplo, que eu falo as coisas aqui que eu sei que Deus está garantindo um negócio. Senão não entra também no negócio não, irmão. Como Deus havia dito, olha, vai haver isso, vai haver aquilo e vai haver assado. E foi lá e houve. Se a pessoa acreditou ou não acreditou, mas vai acontecer, porque é parte da ação de Deus. Como por exemplo, quer ver? Jesus chegou lá no tanque de Betesda. Tinha um homem que estava lá há quantos anos? Quantos anos? Agora ninguém fala mais, hein? Eu vou começar a fazer umas perguntas aqui nessa igreja. Aqui. Ainda vou dar um microfone para responder. Bora lá? Quantos anos tinha? Quanto? Tem certeza? Não foi 40 não? 39? Quantos? Como é que era o nome do homem? Não fala.
Não tem nome, não identificaram ele, né? Como é que fala quando não aparece o nome? Hã? Não é nada. Não, tem um nome que dá isso aí, eu esqueci. Aí o que acontece? Você pega, Jesus chega lá e o camarada, ele ficou sabendo que o camarada estava lá há 38 anos, porque fofoca, irmão, vai longe. Jesus tinha acabado de chegar, os caras já estão contando fofoca para ele. Esse camarada aí está aqui 38 anos. Até para coisa boa, né? Claro, ninguém que foi lá, eu estou fazendo uma brincadeira. Mas Jesus chega e ele diz assim, há 38 anos, esse camarada está aí. Ele não foi embora. Embora ele já havia perdido a esperança. Tem 3 coisas que você precisa ter. Você sabe quais são? Fala para o seu vizinho, você tem que ter 3 coisas para você não desistir. Quais são elas? Gente, eu estava até animado, vamos embora? Fé, esperança e o quê? Tem certeza? Coloca aí para mim 1 Coríntios 13. Vamos ver o que é. 1 aos Coríntios. Mas agora, pois, permanecem. O que permanece? A fé, a esperança e o amor. Essas 3 coisas você nunca pode deixar de ter. Aquele homem tinha fé? Tinha, irmão, porque para ficar 38 anos num lugar sem voltar para casa, o cara tem que ter fé. O que ele havia perdido? A esperança. Tem gente que diz assim, pastor, a esperança é a última que morre. Quem dera. Quem dera que fosse. A esperança na vida de muitos é a primeira que morre. Porque você vê, por exemplo, o crente. Ele ainda não morreu, mas já comprou o plano funeral, já comprou o caixão, já providenciou o enterro. Por quê? Porque perdeu a esperança de viver. Jeremias diz, pereceu a minha esperança. A maioria das coisas que nós perdemos, a primeira coisa que a gente perde é a esperança. Você não espera, porque a esperança nossa está em quê? Ela está naquilo que Deus vai fazer. Lembra de Abraão? Abraão está dizendo assim, Senhor, o que has de me dar se até agora eu ando sem filho, o herdeiro da minha casa é o meu criado? O que Abraão estava perdendo? A esperança de que a mulher dele gerasse um filho, que a palavra de Deus se cumprisse. Ele não estava esperando mais, ele já estava desfalecendo. O problema das pessoas é que elas perdem, e aquele homem havia perdido a sua esperança. E Jesus chega lá, sabendo da história dele, chega para ele e diz assim, quer ser curado? O que ele respondeu? Você está há 38 anos com um problema, e eu chego para você e diz assim, você quer resolver esse problema? Aí você diz, não sei. Porque... Irmão, mas e agora? Mas o cara estava tão sem esperança, que ele dizia assim, não tem quem me põe nas águas. Até que eu quero, sabe? Mas não tem quem me põe. E quando eu tento ir, outro vai na minha frente. Eu sou o protótipo de um fracassado. Não tem jeito para mim. Jesus estava perguntando a ele o que ele era? Jesus estava perguntando a ele o que ele queria. Jesus não me pergunta e nem pergunta a você o que você é. Ele está perguntando o que você quer. Porque ele sabe das suas limitações.
Ele sabe do que você pode, do que você não pode. E você vai ter, não é o que você pode, é o que Ele te oferece. Por isso Jesus diz assim para ele: levanta, pega a tua cama e anda. Tá bom. Continua lendo o texto que você vai ver que mais tarde Jesus encontrou ele lá no templo e fez para ele uma pergunta: você crê no Filho do Homem? Ele diz assim: quem é ele, Senhor, para que eu creia? É aquele que está falando contigo. Ah, mas foi o Senhor que mandou levantar na cama lá, não foi? Pois é, qual é a fé? O que aquele homem cria? Ele não cria em nada. Ele fez o que Jesus mandou, só isso. A palavra de Deus levantou ele. Não foi Jesus, não botou a mão na cabeça dele: sai dele, Satanás, vai diabo, vai. Jesus não deu água para ele beber, Jesus não deu azeite para ele tomar, Jesus não deu azeite na cabeça dele. Jesus só falou para ele: faz, levanta, pega a tua cama, anda. Quando o pessoal viu ele carregando a cama, era sábado, e começaram a questionar ele: ei, hoje é sábado, você não está vendo, está quebrando a lei. Ele diz assim: o homem que me mandou levantar, ele me disse: pega a tua cama e anda. Eu estou andando porque ele mandou. Vai lá falar com ele, vai lá questionar ele. Então onde é que estava o poder de Deus para salvar aquele homem? Estava na palavra de Deus que Jesus liberou para ele. Quantas vezes Jesus libera a palavra para mim, libera a palavra para você, mas nós não cremos que a palavra vai fazer exatamente como Deus liberou ela. Porque tudo que está na Bíblia já está liberado de bênção para mim e para você. Por que a gente não tem, pastor? Porque a gente não crê. Quando é que eu creio? Não é quando eu falo, eu creio porque eu... Oh, pastor, tem uns que chegam aqui comigo e dizem assim: pastor, se eu não cresce, eu não estaria mais nem aqui. Aí me dá vontade de falar assim: mas se você cresce também, você não estaria falando comigo. Mas eu fico calado, eu não falo nada. Porque eu também era assim. Por quê? Porque Deus não me abençoa por causa da necessidade que eu tenho, nem porque eu venho na igreja. Porque ir na igreja eu ia. 8 meses eu estava dentro da igreja e passando fome em casa. Porque Jesus não me prosperava. Porque Deus não me abençoava. Ah, Ele está me provando. Não. Lembra o que Ele falou para Moisés? Você vai ver se a minha palavra se cumpre ou não. A minha mão está encurtada? A minha mão por acaso não pode trabalhar? A minha mão por acaso não pode fazer? Porque Deus já havia dito que assim seria feito, que assim aconteceria. Mas nem sempre Deus libera a palavra para mim e para você desta maneira. Às vezes a palavra que Ele libera para mim e para você vem em forma de quê? De uma declaração ou de uma promessa que Ele tenha feito. Só que nós, quando recebemos aquela palavra, nós fazemos como Zacarias. Como isso há de acontecer? Como que pode isso? Eu já sou velho, minha mulher limitada em idade. Moisés não estava falando que Deus não poderia. Moisés está perguntando: vai ser ovelha, vai ser boi ou vai ser peixe? Porque os peixes do mar não dá, e haja boi e haja ovelha para dar comida para essa galera. E Deus falou: eu vou fazer e você vai ver. Eu vou cumprir a minha palavra. E Deus cumpre a palavra dele. E como que Deus cumpre a palavra dele, pastor? Quer ver só? Abra a tua Bíblia, Isaías 44. Eu acho que seja, eu não anotei isso, mas eu acho que seja Isaías 44. Eu já estou terminando, diga amém. Eu sei que vocês querem ir embora. Vocês estão doidos para ir embora. Posso ler? Olha que declaração bonita que Isaías faz, olha, irmão. Assim de... Não, falei o versículo não, né? Versículo 24. Pastor, é assim, cara. Ainda mais no último culto de cada dia. Então,
Assim diz o Senhor, vou ler aqui na tela. Assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde quando? Desde o ventre. Deus te conhece, não é de agora não. E eu sou o Senhor que faço o quê? Algumas coisas. Ele faz o quê? Todas as coisas. E o que mais que ele faz? Que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Ele não pede nem minha ajuda. Agora olha o versículo seguinte, vai. Que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Para quê? É o seguinte, não bagunça não. Sou eu quem confirma. O que ele confirma? A palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Vamos dar uma parada que depois eu avanço ali. O problema nosso é que Deus manda alguém nos falar. Aí você diz assim, mas será? Por que Deus não fala comigo? Tem uma senhora, por exemplo, lá em Minas Gerais, governador Valadares, é história demais, irmão. Essa senhora chegou e disse assim, pastor, ela dormiu o culto tudo. Aí chegava na igreja, aí o pastor Luiz Fernando, tinha um irmãozinho lá, não vou falar o nome dele, vamos chamar ele de João, que não era o nome dele, não era João. O pastor Luiz Fernando disse assim, ô João, senta do lado dessa irmã e acorda ela, para ela ouvir. Aí o João sentou do lado dela, aí a irmã, aí o João. Aí o pastor Luiz Fernando fez assim. Aí eu cheguei lá, João, levanta, você está cansado. Deixa eu ficar do lado da irmã aqui, que eu vou acordar ela. Irmã, escuta. Mas ela me achou tão antipática que ela ia fechar os olhos e chamava ela. Terminou o culto, eu falei, irmã, a senhora precisa. O que acontece com a senhora? Ah, pastor, porque, olha, eu fico em casa, aí eu não durmo, é uma insônia, lá em casa é uma perturbação, eu não consigo nem fechar os olhos. Aí eu chego aqui na igreja, pastor, me dá uma paz. Será que o pastor não deixa eu dormir num quartinho aqui atrás, aqui? Porque aqui, pastor, aqui eu durmo bem. Eu falei, não, minha irmã, o problema da senhora não é só a casa. O problema da senhora é a senhora. Irmã, a senhora ouviu o que o pastor falou? Ah, pastor, eu ouvi, mas eu queria que Deus aparecesse para mim e falasse, fulana, você está boa. Fulana, acabou seu problema. Eu falei, ainda que Deus aparecesse e falasse, a senhora não ia acreditar nele, só ia achar que era assombração. Porque o povo de Israel, quando chegou lá e disse, Moisés, nós queremos ir lá e queremos ouvir a Deus. Quando eles começaram a subir o monte, Deus começou a falar e disse, Moisés, fala com ele que cala. Fala contigo e você fala com a gente. Nós não aguentamos ouvir, não. Eles tiveram medo. Por que Deus usa pessoas para falar com a gente? E você pode ver, se Jesus não tivesse, para você poder entender, qual é o melhor meio de você falar com a formiga? Vamos ver se alguém sabe. Não, é uma formiga mesmo, vamos deixar uma formiga, eu já falei formiga. Qual é o melhor meio de você falar com a formiga? Então deixa eu falar de uma formiga japonesa então. Não? Não quer ouvir, não. É duas formigas japonesas. Chegou uma formiga e perguntou para ela, qual o seu nome? Ela disse Ota. Meu nome é Ota. Aí chegou para outra e disse, qual é o seu nome? Outra formiga.
Ô, piada sem graça. Mas deixa isso para lá. Veja só. Qual é o melhor meio de você falar com a formiga? Virando a formiga. Sendo igual ela. O que é que Deus teve que fazer? Teve que se tornar igual a nós, para nós podermos entender Ele. E Ele entender a nós. Por isso que Jesus se fez homem. Embora Ele era Deus. A maior humilhação para Jesus não foi ser exposto na cruz e ser crucificado. A maior humilhação para Jesus foi entrar num corpo humano, Ele sendo divino. E Ele teve que entrar como ser humano, embora Ele era santo. Foi a maior humilhação para Ele. Assumir aquilo dali. Para quê? Para Ele falar com a gente de uma forma que a gente não corra, não fuja. Você pode ver, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu vou te falar. Tem gente sentado aqui que você corre de homens de Deus para não conversar com eles. E por que você corre? Não é porque o homem de Deus te assombra. É porque você tem medo de Deus mostrar seus erros e seus pecados para o homem dele. Por isso que você tem medo de falar com o pastor. Mas eu sempre falo, gente, tem coisa que Deus me mostra. Eu estou pregando, eu sei para quem que eu estou pregando. Mas eu não entro na vida da pessoa, eu não entro na vida do meu filho. Meu filho fala, você tem que escutar, você tem que ouvir a Deus, não sou eu. Eu posso, como pai, dar conselho? Posso. Mas a palavra ele tem que escutar de Deus, não é minha. Eu sou apenas o mensageiro. Eu sou apenas o servo. A palavra que eu prego não é minha, embora eu dou testemunhos de que essa palavra funcionou comigo, mas a palavra não é minha, a palavra é dele. Se eu acreditar no que o servo dele me diz, o que ele vai fazer? Volta atrás aí, ó. Volta atrás, por favor. Volta. Aí, ó. Ele está aí, ó. Desfaça os sinais de quem? Dos inventores de mentira. Você sabe essa coisa, por exemplo, que você está vivendo e você está carregando? E você diz assim, eu estou no mato sem cachorro, pastor, estou ferrado. Isso é uma mentira que o diabo fez e você acreditou nela. E quando você acredita na palavra de Deus, esse negócio aí cai por terra. Enlouqueça os adivinhos, feiticeiro. O cara pode jogar bruxaria, feitiçaria em cima da sua vida. Não vai funcionar, porque a palavra de Deus neutraliza tudo isso. Pode fazer, não tem preocupação. Vou pôr na boca do sapo. Põe na boca do elefante que é maior. Mas tem crente, por exemplo, quer ver? Ó, o cara vem, aqui está o negócio aqui. Aí o cara chegou aqui, ele está vindo aqui desapercebido, está olhando nos WhatsApp assim. Aí quando ele olha, está amarrado, está repreendido. Sangue de Jesus tem poder, está amarrado, demônio. Mas ele está aqui de longe, aqui, ó, dando a volta, saindo fora. Não, qual é o seu caminho? Ah, o meu caminho é aqui, bem pertinho aqui, pastor. Não vou passar não, mas olha o negócio lá. Ah, então você acredita que se pegar aquelas coisas, fizer um gingado, botar lá na encruzilhada, vai pegar um mal em você? Você acredita nisso? Ah, você acredita. Ah, mas você não acredita naquilo que Deus está falando, que Ele é superior e maior do que isso. Então o que é que você acredita? Você acredita no poder do diabo, mas não acredita no poder de Deus. O diabo pode ter o poder de usar aqueles elementos. Deus tem o poder na sua palavra de neutralizar os elementos aqui. Em que você crê? Uma senhora em 1994, em Venda Nova, ela chegou lá na igreja e ela me disse assim, pastor, eu fico 20 dias no hospital, 10 dias em casa. Eu falei, o que acontece? É um problema nos rins que eu tenho. Mas, vou fazer uma oração para a senhora. Aí eu fiz uma oração nela. Quando eu fiz uma oração nela, eu descobri que ela tinha uma amiga. Amiga. Quem tem amiga aí? Tem amiga? Tem? Amém. Diga, graças a Deus pelos amigos. Amém. Eu tenho amigos também.
Graças a Deus pelos amigos que tem. E de vez em quando os meus amigos me dão alguma coisa. Mas tudo que eu ganho, Senhor, põe tua bênção aqui, que eu não sei de onde que veio, qual é a intenção que veio e o que carrega isso aqui. Aquela mulher tinha uma amiga, que todas as vezes que ela chegava em casa, a amiga chegava lá e disse: você voltou, que bênção, que bom, você está legal? Vou lá em casa fazer um bolo para nós. E voltava com um bolo gostoso, o bolo que ela mais gostava, um refresco, eu não vou falar o nome, né? Um refri, gelado, gostoso. E ela comia, 10 dias depois ela estava no hospital de novo. Porque aquela comida estava preparada. Aí, eu falei para ela: só tem uma amiga que quando a senhora chega em casa, ela vai visitar a senhora. Ela me contou o caso. Eu falei: ok. Ela vai te perguntar e a senhora diz a ela como a senhora está. Mas quando ela chegar e te entregar qualquer coisa, não coma sem antes apresentar a Deus. 1 Timóteo 5, versículo 4 diz que pela oração e pela palavra tudo é santificado. Aprenda a santificar o que você come, o que você usa, o que você recebe. Você comprou um perfume na loja, até um carro. Eu não consagro o carro não. Sabe por que eu não consagro o carro? Porque se eu consagrar o carro, você tem que me dar ele. É sério. Se consagrou é para uso do Senhor. Para que consagra, pastor? Para servir a Deus, não é? Então, se você trouxer um carro para mim, eu não vou consagrar ele, porque senão você tem que dar ele para a igreja. Ele é seu. Eu vou quebrar consagrações que tenham sido feitas, para ele ser bênção para você. É o que eu vou fazer. Porque do jeito que você pega e você apresenta para Deus, o outro que tem outro tipo de fé apresenta para quem ele serve. Só que quando aquela pessoa sai e vende para você, aquilo foi consagrado e dedicado a quem? Foi dedicado lá àquele negócio que ele dedicou. Aquele negócio é legalista. Embora o antigo dono vendeu, aquele negócio quer continuar sendo dono daquele negócio lá. A mesma coisa é a casa. Quem morou antes da casa em você? Na sua casa você põe o joelho no chão e faz oração. Lembra do quarto de guerra? O cara chegou lá, identificou, aqui tem alguma coisa aqui, porque tinha alguém que orava ali. O ambiente era um ambiente bom. Agora, se você chega também e o ambiente era ruim, carregado com outras coisas negativas, quem tiver fraco na fé vai chegar e vai sentir. Por que tem gente que chega em certas casas, fica tonto, sente-se mal, passa mal, quando sai melhora? Porque algo lá dentro incomoda. Se tiver fraco, vai incomodar. Mas se não tiver, se tem a palavra de Deus neutraliza tudo aquilo. Mas se não tem, não vai neutralizar. Ele diz que ele enlouquece os adivinhos. Os caras, como essa mulher, por exemplo, ela chegou lá: oi, fulana, amiga, como é que você está? Ela: estou bem. Está bem mesmo? Estou bem, vou fazer um bolo para nós. Ela fez. Aí ela falou assim: não vou comer agora não. Ela ficou com vergonha de fazer na frente dela. Eu falei: você tinha que fazer na frente dela. Ela foi: Senhor Jesus, põe a sua unção, Deus, desmancha tudo que tenham colocado aqui para o meu mal, que eu vou deliciar esse bolo, vou degustar ele, eu vou comer até o último pedaço, ainda que eu engordo, mas vou comer. E ela comeu o bolo, e a amiga dela voltou lá: e aí, fulana, você está bem? Estou bem. Está bem mesmo? Estou. Está sentindo nada não? Não. Passou 10 dias, nada dela voltar para o hospital. E ela lá na igreja comigo. Nada dela voltar. A mulher chegou nela: vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está bem mesmo? Estou bem.
Você não está sentindo nada? Não. Qual é o guia que você está mexendo com ele? Porque o meu não está dando conta mais de derrubar você. Ela falou assim, eu vou no trabalho amanhã. Você vai? Vou. Quer ir? Eu te levo. Para onde que a mulher levou ela? Lá para a igreja. Só que esse guia não mata. Esse guia da vida é Jesus. Mas por que a mulher queria matar ela? Era amiga. Por que ela queria matar a amiga? Ela não gostava da amiga, tia Neuza? Não, ela gostava do marido da amiga. E o marido da amiga era fiel. Não queria um amante, queria uma esposa. Então eu mato a esposa e fico com o marido. Uau! Cuidado com os alunos. E por que a mulher enlouqueceu? Por que a mulher perdeu a ponto de chegar para ela? Ei, eu estou fazendo um negócio para acabar contigo, o negócio não está dando efeito. Deus diz que enlouquece. Quando eu cheguei em Belém do Pará, os caras colocavam trabalho assim na porta da igreja. A gente tinha que pegar e tirar e jogar no lixo. Depois eles passaram a colocar num terreno, que eles abriram um buraco no muro e colocar no terreno assim ao lado da igreja. E um dia eu estou lá, era umas 11h30 da noite, eu não tinha almoçado, não tinha comido nada. Eu virei para o meu pastor e disse assim, olha, vamos caçar alguma coisa para a gente comer, mas onde é que a gente vai achar lugar de comer uma hora dessa? O único lugar que estava aberto, nós paramos, e os caras estavam lá na discussão, e o cara estava contando o que ele estava fazendo para fechar a nossa igreja. E eu estou escutando e estou rindo. E o meu pastor do meu lado comigo. E a gente rindo do cara, o cara estava contando, e todo dia era a gente que pegava os negócios que ele jogava lá e jogava fora. E o cara foi e falou assim, não vai ficar. Não entra mais igreja evangélica nenhuma nesse bairro de Nazaré. A nossa igreja está lá até hoje. Eu fiquei lá 15 anos, ela está lá até agora. Porque Deus enlouquece o adivinho. E faz tornar atrás o sábio no quê? No diagnóstico deles, ou eu transtorno a ciência deles. Tem uma tradução que fala diagnóstico. Deus faz o médico. Quando o médico te dá um diagnóstico negativo, se você crê na palavra de Deus, na hora que você voltar lá, o médico não vai escrever assim, milagre, mas ele vai dizer assim, aconteceu alguma coisa. Que aquele negócio que está aqui não está mais. Aquela causa que disseram assim, você vai perder, não tem jeito não, você está ferrado, já era. Deus faz voltar atrás. E o advogado disse assim, cara, eu não sei o que foi que deu no juiz, mas o juiz foi lá e deu para você. Olha, era difícil, era impossível. Como teve um caso de uma advogada, por exemplo, essa mulher chorava no meu ouvido todo dia. Eu até brinco com ela que ela assiste as minhas lives até hoje. Eu brincava com ela que ela chegava na igreja, ela só chorava. O que fizeram com ela, tomar a filha. E falaram para ela, é impossível. Eu falei, deixa Deus entrar, que Ele muda isso. E ela deixou Jesus entrar, a filha está vivendo com ela até hoje. Fez